O milionário poderia ter qualquer coisa, mas escolheu ela, quebrou todas as regras pela mulher que não era quem parecia ser. O Rio de Janeiro, naquela tarde de verão, parecia ainda mais reluzente sob o brilho dourado do sol que se refletia nas águas da Baía de Guanabara. Mansões em estilo neoclássico espalhavam-se pela zona sul da cidade, cercadas por muros altos, portões imponentes e jardins meticulosamente cuidados. Era ali, em uma dessas casas de fachada branca e colunas altivas, que dois mundos prestes a colidir estavam sendo cuidadosamente alinhados pelas mãos ansiosas das famílias mais poderosas do Rio. A casa da família Albuquerque, localizada no bairro do Jardim Botânico, estava em festa. Carros importados chegavam um após o outro, motoristas uniformizados abriam portas com reverência, e mulheres trajadas em vestidos de alta costura cruzavam os portões como se estivessem desfilando em passarelas particulares. O ambiente cheirava a rosas recém-colhidas e especiarias sofisticadas trazidas diretamente da Europa. Naquela tarde, porém, a celebração não era apenas social. Tratava-se de um encontro de famílias, um daqueles raros arranjos modernos em que tradições antigas ainda ditavam regras. O objetivo era claro: consolidar um acordo de casamento entre duas linhagens de empresários, criando uma aliança que uniria negócios e fortunas. De um lado estava a família Albuquerque, representada por Helena Albuquerque, uma jovem milionária de 24 anos, herdeira de uma das maiores fortunas do setor imobiliário da cidade. Do outro lado, os Vasconcelos, cujo patriarca controlava uma vasta rede de investimentos internacionais. No centro desse arranjo estava Eduardo Vasconcelos, o herdeiro mais comentado da elite carioca, conhecido tanto por sua fortuna quanto por sua fama de solteirão cobiçado. Mas, naquela tarde, quando todos esperavam que Eduardo conhecesse Helena, o destino tinha preparado uma armadilha curiosa. Helena, cansada de ter sua vida ditada pelas decisões dos pais e dos conselhos empresariais, havia arquitetado um plano ousado. Sua melhor amiga, Clara, uma jovem de origem humilde que trabalhava em uma pequena livraria no centro do Rio, havia aceitado ajudá-la. O acordo era simples: Clara se passaria por Helena durante o encontro, com o objetivo de sabotar o casamento arranjado. A ideia era agir de forma desajeitada, parecer inadequada, e assim afastar de vez a possibilidade de Eduardo aceitar a união. Clara hesitou muitas vezes antes de aceitar. Sabia que sua amiga corria o risco de ser repreendida pela família, mas também compreendia a angústia de Helena. Afinal, quem gostaria de ver sua vida transformada em moeda de troca entre fortunas? Para Clara, aquela seria apenas uma atuação passageira, uma farsa que não duraria mais que algumas horas. O que ela não sabia é que aquela mentira mudaria não apenas a vida de Helena, mas principalmente a dela. Quando Clara atravessou os portões da mansão Albuquerque, trajando um vestido azul emprestado por Helena, sua respiração quase falhou. O lugar parecia outro mundo. Lustres de cristal pendiam dos tetos altos, garçons passavam oferecendo taças de champanhe francesa, e quadros de artistas renomados adornavam as paredes. Clara, acostumada ao barulho simples de uma livraria e ao café preto servido em copinhos de plástico, sentia-se deslocada, como se estivesse dentro de um sonho que não lhe pertencia. Eduardo Vasconcelos chegou pouco depois, acompanhado de sua mãe e de dois assessores discretos. Alto, elegante, de terno impecável e olhar seguro, Eduardo carregava consigo a aura de alguém que sempre tivera o mundo a seus pés. Desde cedo, aprenderá a lidar com a admiração das mulheres e o respeito dos homens de negócios. Para ele, encontros como aquele eram rotineiros, mais uma formalidade em uma vida repleta de contratos e obrigações. Mas, ao entrar no salão e ver Clara, acreditando tratar-se de Helena, algo nele vacilou. Não foi a beleza dela que o surpreendeu, embora Clara tivesse um encanto natural difícil de ignorar. Foi o olhar. Diferente das mulheres que sempre o cercavam, Clara parecia desconfortável, deslocada, e ao mesmo tempo genuína. Não havia nos olhos dela a ambição calculada que ele conhecia tão bem, mas sim um brilho tímido e verdadeiro, como quem estava ali sem jamais desejar estar. Os primeiros cumprimentos foram trocados com formalidade. Clara tentou manter o papel de herdeira, mas sua falta de costume com aquele ambiente transparecia em cada gesto. Ao brindar com Eduardo, quase derramou champanhe na toalha de linho. Ao conversar sobre viagens internacionais, citou apenas os livros que havia lido, não os países que jamais visitará. Os presentes notaram os deslizes, mas interpretaram como nervosismo. Eduardo, no entanto, enxergava algo diferente, uma autenticidade rara. Enquanto os adultos falavam sobre negócios e alianças,
Eduardo aproveitou para caminhar com Clara pelos jardins. O sol se escondia lentamente atrás das montanhas, pintando o céu com tons alaranjados. Foi ali, sob as palmeiras imperiais, que ele começou a sentir que aquela Helena não era como diziam. Clara, por sua vez, lutava contra o medo de ser descoberta. A cada palavra, a cada olhar de Eduardo, ela temia que o disfarce fosse revelado. Mas também, em algum canto do coração, sentia algo inesperado, a excitação de estar ao lado de alguém que, mesmo sem perceber, a enxergava de verdade. Aquele encontro, que deveria ser apenas um teatro para desmoronar um arranjo, tornava-se lentamente o início de uma trama maior, de escolhas, verdades escondidas e sentimentos que desafiariam convenções. O dia seguinte ao encontro na mansão Albuquerque amanheceu abafado, com o sol carioca refletindo em cada janela dos prédios altos da Zona Sul. A cidade parecia pulsar em seu ritmo frenético, buzinas, ondas batendo em Copacabana, vozes apressadas ecoando nas calçadas. Para Clara, no entanto, o mundo inteiro parecia mais lento, como se cada passo que desse fosse um lembrete do erro que cometera. Na noite anterior, ela havia representado um papel que não era seu, usando um vestido que não lhe pertencia, em uma casa onde jamais teria entrado se não fosse pelo pedido desesperado da amiga. Fingira ser Helena, a herdeira milionária, diante de uma família poderosa e, sobretudo, diante de Eduardo Vasconcelos, o homem mais desejado entre as jovens da elite carioca. Era para ter sido apenas uma farsa breve, algo mal feito de propósito, de modo a garantir que o encontro resultasse em fracasso. Mas nada saíra como planejado. Eduardo não se afastara. Pelo contrário, havia se aproximado, observando-a com uma atenção que Clara jamais experimentara em sua vida. Naquele sábado, Clara trabalhava em sua rotina na pequena livraria no centro do Rio. Os clientes chegavam e saíam, alguns perguntando por lançamentos, outros apenas para escapar do calor e se perder entre as prateleiras antigas. O cheiro de papel e café fresco era o que a mantinha conectada à realidade, mas mesmo ali, entre capas empoeiradas e histórias impressas, ela não conseguia parar de pensar em Eduardo. Lembrava-se da forma como ele a olhara, como se enxergasse além da máscara que vestia. Lembrava do silêncio entre eles, carregado de perguntas não ditas. E, acima de tudo, lembrava-se da estranha sensação de que, de algum modo, ele se interessava por quem ela realmente era, ainda que acreditasse que estivesse diante de Helena. Helena, por sua vez, ria da situação. Ao visitá-la naquela manhã, entrou na livraria com um sorriso divertido, os óculos escuros escondendo parte do rosto, mas não a empolgação. Funcionou melhor do que esperávamos, disse, encostando-se no balcão. Mamãe e papai ficaram confusos, Eduardo ficou intrigado. E você? Bom, você convenceu. Clara mordeu o lábio, incomodada. Convencer demais, talvez. Acho que ele realmente acreditou em mim. Esse era o objetivo, não? Helena arqueou uma sobrancelha. Ele precisa acreditar para que a farsa funcione. Depois, quando perceber que não combinamos em nada, o acordo de casamento desmorona. Mas Clara não respondeu. Dentro dela, algo gritava diferente. Havia um peso em enganar alguém que parecia genuinamente interessado. O encontro inesperado. À tarde, quando fechava a livraria, Clara ouviu a campainha soar uma última vez. Virou-se e quase deixou cair o molho de chaves. Eduardo estava parado na porta, trajando uma camisa branca de linho e calças leves, um contraste elegante com o ambiente simples do lugar. Helena? Ele disse, sorrindo levemente. Ou devo chamar de a herdeira que se esconde em livrarias? O coração de Clara acelerou. Ele a seguirá. Eduardo, sua voz quase falhou. O que você está fazendo aqui? Ele caminhou até uma das prateleiras, passando os dedos sobre os livros como se examinasse tesouros escondidos. Não consegui parar de pensar em ontem. Você parecia diferente. Não como as outras jovens que conheço. Aqui, neste lugar, entendo por quê. Clara engoliu em seco. Estava prestes a confessar, mas Eduardo continuou. Você sabe, eu sempre gostei de livros. Mais do que carros de luxo ou festas glamorosas. Mas nunca tive com quem compartilhar isso. Ele se voltou para ela, com um olhar intenso. Talvez agora tenha. Clara sentiu o peso da mentira esmagá-la. Não era Helena. Não era a mulher milionária que ele acreditava. Era apenas uma impostora. Mas, ao mesmo tempo,
Algo dentro dela desejava ficar, ouvir mais, acreditar que poderia ser verdade. O dilema. Nos dias seguintes, Eduardo arrumou desculpas para voltar à livraria. Comprava livros que talvez jamais tivesse tempo de ler, perguntava sobre autores nacionais, caminhava pelas ruas estreitas do centro ao lado de Clara. Ele parecia seduzido pela simplicidade da vida dela, ainda que acreditasse estar ao lado da herdeira Helena em um momento de liberdade. Clara, por sua vez, sentia-se dividida. Cada riso que compartilhava, cada olhar prolongado, aumentava a culpa. Helena insistia que estava tudo sob controle, que logo inventaria um jeito de encerrar o teatro, mas para Clara já não era tão simples. O plano havia se transformado em um emaranhado de sentimentos. A primeira faísca. Numa tarde chuvosa, Eduardo apareceu encharcado na porta da livraria. O cabelo desgrenhado, a camisa colada ao corpo, o sorriso desarmado. A chuva pegou você de surpresa, disse Clara, tentando esconder o riso. Ou talvez eu quisesse uma desculpa para vir até aqui, respondeu ele, com naturalidade. A risada que escapou dela foi genuína, leve, e naquele instante ambos souberam que algo os unia além das aparências. Clara, porém, sabia que o castelo estava erguido sobre areia. Mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona, e com ela o risco de perder tudo o que começava a florescer. Clara caminhava pela orla de Ipanema, sentindo a brisa salgada bater em seu rosto e molhar levemente suas mechas de cabelo. A lua refletia no mar agitado, criando um caminho prateado que parecia levar a lugares desconhecidos. Ela segurava o caderno azul marinho contra o peito, consciente de que cada verso escrito ali representava uma parte secreta de sua vida, invisível para todos, exceto para ela mesma. E, agora, por acidente, também para Eduardo. Ele a acompanhava de forma calma, quase silenciosa, como se respeitasse o espaço dela, mas sua presença preenchia o ar ao redor. Você sabe, Clara, disse ele de repente, sempre senti que havia algo faltando em minha vida, mesmo cercado de luxo e pessoas importantes. Tudo parecia ensaiado, como se fosse parte de um espetáculo que eu não havia escolhido. Clara olhou para ele, hesitante. Cada palavra dele perfurava sua consciência, lembrando-a do peso da mentira que carregava. Começou, mas interrompeu-se. Não podia confessar. Ele acreditava estar falando com Helena, e qualquer revelação poderia destruir tudo. Eduardo sorriu levemente, seus olhos refletindo a luz da lua. Mas quando você lê, quando escreve, sinto que está falando diretamente comigo. É estranho, mas me faz sentir que finalmente há alguém que me entende de verdade. O coração de Clara disparou. Ela queria dizer a verdade, explicar quem realmente era, mas a coragem lhe faltava. E se ele se afastasse? E se o encantamento que sentia por ela desaparecesse no instante em que a mentira fosse revelada? Nos dias seguintes, Eduardo passou a visitar a livraria com mais frequência. Comprava livros que talvez jamais tivesse tempo de ler, mas se encantava com cada comentário, cada interpretação de Clara. Ela se via cada vez mais envolvida por sua sinceridade, sua forma de enxergar o mundo. Cada elogio aumentava sua culpa, mas também fortalecia o sentimento que crescia dentro dela. Helena, ao saber que Eduardo havia descoberto o caderno, riu com diversão e excitação. Ele está caindo na sua armadilha de maneira perfeita, Clara. Agora ele não só acredita em você, mas está se encantando pelo seu talento secreto. Clara mordeu os lábios, angustiada. Não é o meu talento secreto que ele deveria amar, é a verdade. Ele merece saber quem eu realmente sou, mas a cada dia que passa, temo que seja tarde demais. Uma tarde, enquanto arrumava as prateleiras da livraria, Clara percebeu que cada olhar de Eduardo a penetrava de forma diferente. Ele não observava apenas a herdeira que ele acreditava ser, ele olhava para ela, para sua essência, para o que ela escondia do mundo. Aquele olhar a deixava vulnerável e, ao mesmo tempo, viva. Em uma noite chuvosa, Eduardo apareceu novamente, ensopado, mas com um sorriso tranquilo que a fazia esquecer todas as preocupações. Acho que essa chuva é uma desculpa perfeita para vir até aqui, disse ele, deixando que a água escorresse de seus cabelos. Clara sorriu, tentando controlar o coração acelerado. Ou talvez você só queira me ver, disse, meio em brincadeira, meio séria. Pode ser, respondeu ele, olhando para o caderno que repousava na mesa. Você escreve? São apenas pensamentos, murmurou Clara, desviando o olhar, tentando parecer indiferente.
Ele pegou o caderno e folheou as páginas, absorvendo cada verso. Seus olhos se encheram de admiração e uma estranha ternura. É incrível! Nunca imaginei que alguém pudesse expressar sentimentos tão profundos de maneira tão honesta. Clara sentiu o rosto corar. Aquele momento era perigoso, mas ao mesmo tempo, intenso. Eduardo estava se apaixonando não apenas por quem ele pensava que era Helena, mas pelo que via nela, no ser humano por trás das aparências. Nos dias seguintes, Clara se fechou em pensamentos. Cada encontro com Eduardo fortalecia a ligação entre eles, mas aumentava a culpa de manter a farsa. Ela sabia que o momento da revelação se aproximava, e o medo de perdê-lo crescia a cada dia. O jantar na mansão Vasconcelos começou ao cair da noite. O céu do Rio de Janeiro estava limpo, estrelas surgindo entre prédios altos e a silhueta da Pedra da Gávea desenhando-se no horizonte. A mansão, iluminada por lustres de cristal e velas aromáticas, parecia um palco de outro tempo. Convidados elegantes percorriam os corredores, trocando cumprimentos formais, sorrisos ensaiados e comentários sobre os negócios da família. Clara, ainda se passando por Helena, caminhava com o coração acelerado. O vestido que usava era emprestado da verdadeira herdeira, adaptado para parecer natural, mas cada passo feito na escadaria de mármore parecia pesar toneladas. Ela sentia os olhares curiosos e atentos de todos os presentes, e sabia que qualquer gesto fora do esperado poderia revelar a farsa. Eduardo a acompanhava de perto, sempre elegante, sempre seguro. Para ele, aquele jantar era apenas mais um evento social, mas cada instante ao lado de Clara fazia seu coração bater de um modo diferente. Não era apenas o charme ou a beleza que o atraía, era a autenticidade que percebia, mesmo acreditando tratar-se da herdeira Helena. Durante a recepção, conversas sobre negócios e investimentos foram interrompidas por momentos de curiosidade sobre viagens internacionais, joias recém-adquiridas e obras de arte. Eduardo, atento, tentava introduzir Clara nos diálogos, oferecendo-lhe segurança para que se passasse pela socialite. Ela se esforçava, mas os nervos a traíam em pequenas gaguejadas e olhares perdidos. No meio da sala, o patriarca Vasconcelos conversava com outros empresários, enquanto a matriarca observava discretamente cada gesto de Eduardo e Clara. Ela não suspeitava da troca de identidade, mas admirava a interação entre o herdeiro e a jovem. Quando se sentaram à mesa principal, Clara percebeu que cada detalhe havia sido planejado: talheres de prata, pratos elaborados por chefes renomados, velas alinhadas de forma simétrica. Ela tentou concentrar-se na conversa, mas sua mente não parava de girar em torno de Eduardo. Cada gesto dele, cada sorriso, parecia arrancar camadas de sua segurança. Eduardo comentou sobre uma obra de arte recente que visitará em Copacabana e, de forma casual, trouxe a conversa para livros e literatura, áreas que Clara dominava de forma natural. Ele ouvia atentamente cada resposta, surpreendendo-se com a profundidade e sensibilidade da jovem. A cada palavra trocada, Clara sentia a mentira pesar mais sobre seus ombros. Ela sabia que, se a verdade viesse à tona naquela noite, todo o charme do momento desmoronaria. Mas algo dentro dela resistia, queria sentir a intensidade daquele encontro, mesmo sabendo do risco. O jantar avançava, e Eduardo começou a puxar Clara para pequenos passeios pelos corredores da mansão, longe dos olhares atentos. Ele mostrava quadros, apontava esculturas e comentava sobre cada detalhe com entusiasmo genuíno. Clara se permitia, por alguns instantes, esquecer-se da farsa e sentir-se apenas ela mesma. Sabe, disse Eduardo baixando a voz, aqui tudo é perfeito, mas sinto falta de pessoas que realmente sejam como você. Diferentes, autênticas. Não apenas cumprindo papéis. Clara corou, tentando responder, mas palavras falharam. Ela percebeu que a mentira que carregava não apenas os aproximava, mas também criava uma tensão quase insuportável. Quanto mais Eduardo se encantava, maior se tornava a culpa. Mais tarde, enquanto a sobremesa era servida, Clara percebeu um pequeno detalhe. Uma das convidadas mais próximas da família Albuquerque observava atentamente cada gesto seu. Helena havia avisado que a amiga que a acompanhava poderia interferir no plano, mas Clara não esperava ser tão vigiada. A pressão aumentava. No momento em que Eduardo segurou sua mão discretamente sob a mesa, Clara sentiu um choque. Era um gesto simples, mas carregado de emoção. O toque dele transmitia sinceridade, interesse genuíno, algo que nenhuma mentira poderia criar. Mas o medo de ser descoberta fazia seu coração disparar.
Após o jantar, os convidados começaram a se despedir. Eduardo acompanhou Clara até a saída, e, ao atravessarem o jardim iluminado por lanternas, falou baixinho: sabe, não sei como explicar, mas me sinto mais conectado com você do que com qualquer outra pessoa que já conheci. Clara engoliu em seco, o caderno azul marinho apertado contra o peito. Eu também, murmurou, consciente de que aquelas palavras carregavam um peso imenso. Eles se despediram, mas Clara sabia que a farsa ainda estava longe de acabar. O risco de ser descoberta crescia a cada passo, e o sentimento que nascia entre eles se tornava cada vez mais impossível de ignorar. A manhã começou com o sol refletindo nas águas calmas da Baía de Guanabara, espalhando tons dourados sobre os prédios históricos da cidade. Clara acordou com a sensação de que aquele dia seria diferente. O coração acelerado, os pensamentos sobre Eduardo e a farsa que vivia tornavam impossível ignorar a intensidade dos últimos encontros. Ela preparou-se com cuidado, escolhendo um vestido simples, mas elegante, que escondia sua verdadeira origem, e saiu apressada para encontrar Eduardo. Ele a esperava no calçadão de Copacabana, olhando o mar como se estivesse absorvendo cada onda, cada som da cidade. Bom dia, disse ele, sorrindo quando a viu aproximar-se. Espero que esteja pronta para um passeio que vai mudar nossa perspectiva sobre o Rio. Clara sorriu, tentando disfarçar a ansiedade. Estou pronta, respondeu. E para onde vamos? Primeiro, vamos conhecer um lado da cidade que poucos turistas ou mesmo cariocas veem, disse Eduardo, conduzindo-a por ruas estreitas e pouco movimentadas, cheias de murais de arte urbana e pequenos cafés escondidos. Quero mostrar que há mais na vida do que festas e eventos sociais. Enquanto caminhavam, conversavam sobre tudo e nada. Eduardo perguntava sobre livros, música e experiências da infância. Clara respondia com cuidado, escondendo partes da verdade, mas permitindo que ele conhecesse seu lado autêntico. Cada risada compartilhada e cada olhar furtivo aumentava a conexão entre eles. Chegaram a uma pequena cafeteria escondida entre prédios antigos. O cheiro de pão fresco e café forte enchia o ar. Eduardo fez questão de sentar-se junto a uma mesa próxima à janela, de onde podiam observar a cidade despertar. Gosto de lugares como este, disse ele, discretos, cheios de vida verdadeira, não ensaiada. Clara sentiu-se confortável, mesmo sabendo que sua identidade ainda estava protegida por uma mentira. Ela observava Eduardo, notando detalhes que passavam despercebidos para outros, a forma como ele gesticulava ao falar, a intensidade de seus olhos ao analisar pequenos detalhes, o cuidado com que tratava os funcionários do café. Cada gesto revelava alguém muito diferente do milionário imponente que todos conheciam. Enquanto tomavam café, Eduardo puxou o caderno azul marinho de Clara da bolsa, que havia trazido discretamente. Estava pensando nos versos que você escreveu, disse ele, e fiquei imaginando como alguém pode ter uma sensibilidade tão rara. Clara engoliu em seco. São apenas pensamentos soltos, murmurou, tentando manter a calma. Ele sorriu, com um brilho nos olhos que a fez corar. Mesmo assim, falam muito sobre você. Sobre quem você é. Depois do café, caminharam até um mirante pouco conhecido na cidade, com vista para o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor ao longe. A brisa leve mexia nos cabelos de Clara, e o cenário parecia tirado de um sonho. Eduardo olhou para ela, sério desta vez. Sabe, a vida é cheia de encontros inesperados. Algumas pessoas entram na nossa história e mudam tudo. E você, Clara, mudou meu mundo em poucos dias. Clara sentiu o coração acelerar, consciente de que ele ainda não sabia a verdade. Cada palavra dele a fazia desejar revelar tudo, mas também temer perder tudo que havia começado. Enquanto admiravam a vista, um grupo de turistas passou, tirando fotos e rindo alto. Eduardo, de repente, virou-se para Clara e disse: "E se um dia você me contasse tudo? Quem realmente é?" Ela respirou fundo, sentindo o peso da pergunta. "Não sei se estaria pronta", respondeu, deixando a frase incompleta. Ele sorriu suavemente, segurando sua mão. "Tudo bem. Eu espero. Mas saiba que, não importa quem você seja, já conquistou algo que nunca esperei, meu respeito, minha admiração, e algo que é mais difícil de medir, meu afeto." Clara sorriu, emocionada, mas com os olhos marejados. "Eu também sinto algo muito forte. Mas a verdade é complicada." Durante a tarde, eles visitaram pequenos mercados e ruas escondidas de Santa Teresa,
apreciando a arte de rua e conversando com artistas locais. Cada descoberta fortalecia o vínculo entre eles, enquanto a farsa permanecia oculta. No entanto, Clara sabia que qualquer deslize poderia revelar sua verdadeira identidade a qualquer momento. À medida que o dia se transformava em noite, Eduardo e Clara sentaram-se em um banco de praça, observando as luzes da cidade refletirem nas águas escuras do rio. Ele olhou para ela com intensidade. Eu gostaria que pudéssemos estar livres de qualquer mentira, disse ele, mas, mesmo assim, cada momento ao seu lado tem sido incrível. Clara sentiu uma pontada de culpa e desejo. Eu também, respondeu baixinho, cada momento ao seu lado é precioso, mas sinto que o perigo de tudo desmoronar é maior do que imaginamos. Enquanto caminhavam de volta para o carro de Eduardo, Clara percebeu que a mentira já não era apenas uma farsa. Era uma rede que os envolvia, feita de sentimentos genuínos e riscos iminentes. Ela se perguntava quanto tempo conseguiria manter a farsa sem se entregar, quanto tempo Eduardo resistiria à verdade sem perceber que estava apaixonado pela mulher errada. O dia amanheceu quente e úmido no rio, típico do início de primavera. Clara caminhava pelas ruas estreitas de Santa Teresa, observando o colorido dos murais de grafite e o aroma dos cafés artesanais que escapava pelas portas abertas. O passeio com Eduardo, planejado com tanto cuidado, começara como algo casual, mas rapidamente se transformará em uma armadilha delicada. Qualquer passo em falso poderia revelar sua verdadeira identidade. Eduardo estava ao seu lado, aparentemente descontraído, mas Clara notava pequenos sinais de atenção redobrada. Ele observava cada gesto dela, cada palavra, como se tentasse perceber algo além do que era mostrado. O coração de Clara batia forte, consciente de que aquele momento poderia ser decisivo. Enquanto caminhavam por uma galeria de arte, Eduardo parou diante de uma escultura moderna de metal retorcido. Sabe, disse ele, sempre admirei pessoas que conseguem esconder camadas dentro de si mesmas. É fascinante. Clara respirou fundo. Você acha mesmo fascinante? Perguntou, tentando soar casual. Sim, respondeu ele, e, às vezes, sinto que há mais sobre você do que me foi mostrado. Ele desviou o olhar para os detalhes da escultura, mas o tom de voz era sério, quase desconfiado. O passeio continuou, e Clara começou a perceber que Eduardo estava mais atento do que o habitual. Pequenos gestos que antes passavam despercebidos agora a deixavam em alerta. Um sorriso prolongado, um olhar inquisitivo, um comentário que parecia buscar algo mais profundo. Eles pararam em um café charmoso, escondido em uma rua lateral, longe das multidões. Eduardo pediu 2 cafés e sentou-se frente a Clara, encarando-a com intensidade. Sabe, começou ele, cada dia que passamos juntos me deixa mais curioso sobre você. Há algo que não estou entendendo completamente. Clara sentiu o peso da farsa apertar seu peito. Eduardo, começou, mas interrompeu-se. Há coisas que você não deveria saber ainda. Por que não? Ele perguntou, com um sorriso intrigante. Sinto que confio em você mais do que jamais confiei em qualquer outra pessoa. O silêncio se instalou, carregado de tensão. Clara queria revelar tudo, mas o medo de perder Eduardo e de arruinar tudo que haviam construído a fazia hesitar. Nem sempre sou quem pareço, murmurou, finalmente. Eu sei, respondeu ele calmamente, e talvez seja isso que me atrai tanto. A autenticidade por trás das aparências. O dia seguiu com passeios pelas ruas históricas do Rio, visitas a pequenas lojas de antiguidades e conversas longas sobre livros, música e sonhos. Cada interação aprofundava a conexão entre eles, mas também aumentava o risco de descoberta. Clara sentia que a mentira era uma teia delicada, que poderia se desfazer a qualquer momento. Quando chegaram ao bondinho de Santa Teresa, Eduardo segurou a mão de Clara. Eu gostaria de saber quem você realmente é, disse ele, mas mesmo assim, não mudaria nada do que sentimos até agora. Clara olhou para ele, emocionada e assustada. Eduardo, se você soubesse a verdade, ela engoliu em seco, talvez não sentisse o mesmo por mim. Ele apertou sua mão, com firmeza. Talvez, disse ele, mas sinto que o que temos é real. Eu confio que você me mostrará o caminho, quando estiver pronta. Enquanto desciam de volta para o centro da cidade, Clara percebeu que seu coração estava dividido entre a mentira que sustentava e os sentimentos genuínos que surgiam a cada instante. Ela sabia que a verdade se aproximava, mas também sabia que o amor que sentia por Eduardo era mais forte que qualquer risco. Naquele momento, a farsa não era apenas um jogo,
Era um teste de coragem, de vulnerabilidade e de confiança. Cada passo dado ao lado de Eduardo tornava Clara mais consciente do que realmente importava, o amor que nascia genuíno, mesmo entre mentiras e segredos. O dia amanheceu com uma luz dourada, refletindo nos prédios antigos do Rio de Janeiro e nas águas calmas da Baía de Guanabara. Clara caminhava apressada pelas ruas de Santa Teresa, sentindo a tensão no ar. Hoje seria o dia em que a verdade sobre sua identidade não poderia mais ser escondida. O coração batia forte, o caderno azul marinho apertado contra o peito como se fosse um amuleto de coragem. Ela se encontrou com Eduardo no pequeno jardim da mansão Vasconcelos, local escolhido para uma conversa privada antes do almoço em família. Eduardo estava nervoso, mas tentava manter a compostura. O brilho nos olhos dele traía a expectativa e a ansiedade. Clara, ou devo dizer Helena? Começou ele, sem conseguir esconder a ponta de um sorriso. Preciso saber a verdade. Clara respirou fundo, sentindo cada palavra ecoar em seu peito. Eduardo, eu não sou Helena. A confissão escapou finalmente, simples, mas carregada de peso. Sou Clara. A amiga que você pensava estar brincando, a jovem que veio aqui para sabotar o acordo entre nossas famílias. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada detalhe. A brisa suave mexia nos cabelos de Clara, enquanto ele a observava, sem acreditar totalmente no que ouvia. Então, tudo o que sentimos até agora, ele parou, tentando organizar os pensamentos, era baseado em uma mentira? Sim, respondeu Clara, com lágrimas escorrendo discretamente. Mas não é apenas uma mentira. Tudo o que sinto por você é real. Eu não planejei me apaixonar. Eu não planejei que você fosse tão genuíno, tão diferente de tudo que já conheci. O silêncio entre eles era pesado, mas não completamente negativo. Eduardo caminhou lentamente até ela, segurando suas mãos com firmeza. Clara, a verdade pode ser complicada, mas os sentimentos que tenho por você são reais. Não importa a mentira, importa quem você realmente é agora. Ela sentiu um alívio inesperado misturado ao medo. E se eu estraguei tudo? Perguntou, com a voz trêmula. Não estragou, respondeu Eduardo, sorrindo, apenas nos trouxe até aqui, onde podemos ser honestos. O almoço em família começou tenso. A revelação de Clara para Eduardo ainda não havia sido compartilhada com todos, e ela sabia que a hora da verdade se aproximava. Cada gesto, cada olhar, era uma prova de coragem. Eduardo, por sua vez, mantinha o controle, mas Clara percebia seu olhar mais suave, mais protetor. Quando os pais de Eduardo e Clara se aproximaram, ele a apresentou com cuidado. Este é o meu coração, disse ele discretamente, segurando sua mão, alguém que me mostrou a força de sentimentos verdadeiros. Clara sentiu a tensão diminuir um pouco, mas ainda estava consciente de que a família de Helena, que ela fingira ser, podia complicar tudo. Helena, por sua vez, assistia de longe, com um sorriso satisfeito, reconhecendo que o plano havia se transformado em algo inesperado. Um amor verdadeiro surgira entre Clara e Eduardo. Durante o almoço, conversas formais davam lugar a momentos de risos genuínos e trocas de olhares que transmitiam cumplicidade. Clara percebia que, apesar do medo e da mentira, cada gesto de Eduardo a fazia sentir-se mais segura, mais aceita. Após o almoço, eles caminharam pelo jardim da mansão, conversando sobre o futuro. Eduardo segurava a mão dela com firmeza, mas delicadeza, e cada palavra trocada parecia reafirmar o vínculo que havia sido construído entre eles. Clara, quero que saiba que o que sentimos não é apenas um acaso. É algo que nasceu de verdade, mesmo entre mentiras e jogos de aparências. Ela sorriu, finalmente se permitindo relaxar. Eduardo, eu também sinto isso. E quero que saibamos lidar com tudo juntos, honestamente. No fim da tarde, o céu começou a tingir-se de tons laranja e rosa. A brisa carregava o aroma do mar misturado com flores do jardim, criando uma atmosfera quase mágica. Eduardo olhou para Clara com intensidade. Então, podemos começar de novo? Sem mentiras, sem farsa, apenas nós? Sim, respondeu Clara, com lágrimas de emoção nos olhos. Apenas nós. Eles se abraçaram, sentindo o peso da verdade aliviar-se e a força do amor consolidar-se. Cada gesto, cada toque, carregava a certeza de que o que sentiam era genuíno e capaz de superar qualquer obstáculo. Eduardo e Clara mostraram que o amor verdadeiro pode surgir mesmo em meio a mentiras e expectativas sociais.
A escolha de confiar e ser autêntico se tornou o ponto central de suas vidas. Você acredita que um amor nascido de segredos e mentiras pode realmente sobreviver quando a verdade vem à tona? E se fosse você no lugar de Clara ou Eduardo, o que faria diante de uma paixão intensa construída sobre enganos?